Biomimética, inovação inspirada pela natureza para uma sociedade e empresas melhores. Vamos falar com a Giane Broco. Oi, Olá, tudo bom? tudo bom, Giane? Bem-vinda. Obrigada, Sinara. Obrigada pelo convite para estar aqui com vocês. Fico muito feliz. Eu que agradeço a oportunidade de poder te ouvir. Eu tenho maratonado teu canal no YouTube. Já estou indicando para todo mundo. Obrigada, fico feliz que o conteúdo tem sido legal. Vocês têm Muito agregado. legal, muito inovador. Eu quero falar um pouquinho quem é a Giane. A Giane é fundadora e CEO da Amazon Biomimicry. Certo, né? Falei certinho? Certo. Uhum. Consultoria de biomimética, inovação consciente. Fundadora da Biomimicry Brasil, representante da Biomimicry 3.8 dos Estados Unidos, é isso? Uhum. E Biomimicry Institute, no Brasil. Cofundadora da Asha, de Eco-Based Company, onde traz o conceito aplicado de Eco-Luxury para o Brasil. Pioneira a trazer a biomimética para o Brasil. Foi uma das 100 primeiras pessoas no mundo a se certificar especialista em biomimética. Combina engenharia com a sua paixão pela natureza para promover inovação, criatividade e liderança a partir da biomimética. Eu fiz essa apresentação inicial, ainda falta. Mestre em Engenharia de Produção e Sistemas, certificada, especialista. Nossa, especialista em biomimética. O currículo dela é enorme. Estudou liderança para a transição em Londres. E, bom, eu podia passar um tempão falando, mas eu quero ouvir de ti. Eu quero saber como começou essa tua paixão e como tu entende ela hoje, assim, como ela pode nos ajudar dentro do setor público. Bom, a biomimética eu falo que ela aconteceu na minha vida, né? Eu sou engenheira, então já trabalhava na área, dentro da área de tecnologia, de inovação. E aí eu comecei a entender que eu queria algo que pudesse aprofundar ainda mais o meu impacto positivo no planeta. E a partir disso eu entendi que eu iria, que eu poderia surfar outros mares que além daqueles óbvios dentro da engenharia, né? E aí foi que eu descobri a biomimética. Na época eu queria fazer meu TCC sobre algo, né, que causasse impacto positivo para o mundo. E um professor me sugeriu, então, que eu estudasse a biomimética e eu me apaixonei pelo tema. Na época não existia, isso foi em 2012, né? Então não existia ainda metodologia, não tinha artigos publicados, tinha apenas um livro. Então foi bem assim, desbravar o tema e construir a partir desse tema, sabe? E foi muito, muito especial, assim, eu gostei bastante de como essa trajetória se desenrolou. Exigiu muita coragem, né? Exigiu muita dedicação, mas com certeza valeu a pena. E E sobre o setor público, quando a gente fala de setor público, a gente fala de sociedade, né? Então, a sociedade, a gente precisa entender que nós somos seres interdependentes, que habitamos este planeta, né? Então, a lógica do sistema é que a gente comece a pensar de maneira sistêmica. Ou seja, entender que o mundo não gira em torno do nosso umbigo. Assim como acontece na natureza, todos os organismos eles trabalham para que todos possam se beneficiar, para que o grupo possa se beneficiar. Então, quando a gente fala de um setor público, se a gente entender a lógica da natureza como de funcionar como um grande organismo sistêmico, a gente com certeza vai conseguir viver em sociedade de uma forma muito melhor. Então, esse é um dos caminhos, né? Pensar em inteligência coletiva, pensar nessa construção mesmo das relações de uma maneira interdependente. E aí a gente também pode pensar de forma prática, né? A gente pode pensar aí, de fato, em como levar essas soluções de uma maneira como produtos, serviços, processos, né? O que eu estou falando aqui é só para entender a lógica por trás daquilo que a gente vai criar a partir da metodologia de inovação da biomimética. exato, porque o que eu vi nos teus vídeos, assim, dos muitos que eu assisti, também assisti o teu TED X, né?
Deve ser uma emoção fazer aquilo, né? Porque é uma É muito coisa... especial. É muito especial e tu fala muito bem, assim. Eu até comecei a indicar para todo mundo e quero indicar aqui, porque tudo que tu fala tem muita base, né? É muita lógica, tudo que tu explica, as dicas que tu dá no teu canal do YouTube, é tudo tão lógico que quando tu fala assim, meu Deus, eu fiquei impressionada com assim, como tu tem uma simplicidade para explicar tudo de uma forma muito que chega assim na lógica, né? A Tudo é gente muito precisa... lógico. Tudo é muito lógico. É aquela coisa, né, Sara, que o óbvio ele precisa ser dito. Então, o que eu faço para explicar um assunto que é complexo, eu preciso torná-lo... eu não tenho como deixá-lo simples, né? Porque ele é complexo. Mas eu posso torná-lo fácil, acessível. E a minha ideia é que mais pessoas possam ter acesso. A minha intenção é que todo mundo possa entender. Então, eu procuro trazer uma linguagem muito, muito simples, assim, no sentido de facilitar o entendimento de todo mundo, sabe? Então, fico feliz de receber o teu feedback nesse sentido. E sobre os TEDx, é realmente, assim, é muito legal participar. Eu já fiz 3, então... e toda vez é uma emoção diferente, assim. É um evento que... O meu primeiro, que foi o TEDx Mauá, foi realmente... foi muito transformador. Assim, acho que as primeiras vezes, né? Sempre as primeiras vezes elas nos trazem essa energia, esse frio na barriga ainda maior. Não que os outros não causem também. Mas o primeiro foi realmente assim, parecia surreal, sabe? Quando eu terminei, eu saí do palco e eu falei, cara, o que aconteceu aqui? Eu não consegui ensaiar, foi tipo muito, muito na hora mesmo. E eu senti o que eu tinha que falar e falei. E foi muito Foi isso especial. que tu me Bom, passou, foi o que eu assisti e que me passou isso, assim, o que eu mais gostei. Saiu assim, fluido, assim. E tem uma frase que tu diz, assim, no finalzinho, nos últimos minutos, assim, e tu diz sobre olhar com um olhar novo. Eu amei essa frase. E saiu bem natural. Dava pra ver se não tinha treino nenhum, assim, tava fluido, né? Tu falou de coração nesse do em todos tu fala com muita propriedade, muita técnica e muito estudo, dá pra ver que tu estuda muito, e a engenharia tem isso, né? Eu acho a engenharia, o meu filho tá fazendo engenharia, eu vejo como estudam e como ficam tentando entender o porquê, e indo, como se fosse numa espiral, e vendo a gente... os teus vídeos também, os teus vídeos tu tá fazendo uma espiral, e cada vez dá mais vontade de ver o que vai acontecer no próximo vídeo, quais são as próximas dicas. Eu tô amando. Eu tô fazendo propaganda aqui. Ai, que bom, eu fico feliz. Eu acredito muito no embasamento e na responsabilidade da informação que a gente está passando, né? Então, eu não posso sair falando de alguma coisa que eu não conheça para querer ensinar os outros, né? Então, assim, eu sempre vou do princípio de que eu preciso ter essa base, ter esse conhecimento para, então, passar adiante. E é por isso que eu falo que todo mundo que ensina, todo mundo que tem uma pegada de educador, precisa ter muita autorresponsabilidade, sabe? Hoje a gente vê muitas pessoas, elas querendo palco, mas elas não tendo conteúdo. Então, para você ter conteúdo, você vai sim precisar dedicar tempo para estudar aquilo sobre o que você vai falar. Então, eu procuro me manter muito coerente com essa lógica que eu busco, né, nos meus mestres, professores, enfim. Então, que bom que fica claro que eu também faço isso, fico feliz. Eu agradeci muito o Mauro, que foi ele que me indicou, porque eu acho que a gente aprende muito com os amigos, né? E os amigos que nos ensinam, para mim, são os amigos mais valiosos. E o Mauro disse assim, pelo teu jeito, acho que tu vai gostar da Giane. E eu comecei a assistir, disse, Mauro, eu tô amando. E eu fico impressionada com a literatura que tu busca, né? É muito literatura estrangeira. Hoje a gente tem a maior parte dos livros, eles vêm... o Mauro deu oi. Oi, Mauro. Obrigada pela conexão. Os livros, a maioria ainda são americanos, sabe?
Ainda a gente tem aí uma literatura bastante estrangeira. O que eu costumo fazer é mesclar temas assim dentro da área, né, de inovação e sustentabilidade com o da biomimética, até para não ficar tão técnico no sentido de biomimética, né? Então, se você tem o mínimo conhecimento de inovação, de tecnologia, de sustentabilidade, você com certeza vai conseguir se identificar também com os livros indicados, né? Os livros que a gente usa como referência na Amazon. Então, a Amazon hoje a gente tem essa biblioteca, a gente usa como referência para conseguir entender, né, os benchmarks aí que a gente vai aplicar dentro das empresas ou dentro de um setor público, para que a gente possa encontrar a solução de um desafio tendo a natureza como inspiração. Que máximo. O que é benchmark? Me explica, assim. É a referência, né? É o que a gente vai olhar que funcionou e a gente vai replicar. Então, a gente hoje vê muitas empresas, inclusive o setor público e privado, né? Olhando para benchmarks de 30, 40, 50 anos, né? Modelos de negócios, soluções, inovações, e replicando isso constantemente. Aí o que a gente começa a entender é que essas pessoas não estão inovando, né? Elas estão replicando modelos que muitas vezes já não funcionam mais. Uhum. Então, o que elas precisam? O que a gente precisa fazer? A gente precisa começar a fazer novas perguntas, melhores perguntas e olhar para lugares diferentes para encontrar essas soluções. Um desses lugares é a natureza. Então, a gente busca na natureza as soluções para os nossos desafios e não mais replicar modelos antigos, muitas vezes ultrapassados, de empresas públicas e privadas, do que elas vêm fazendo, né? Então, a gente vai sugerir novas posturas, novos modelos de negócios, novas soluções, com o olhar da natureza, né? A natureza como benchmark, a natureza como modelo, medida e mentora. E aí sim a gente começa a falar de inovação consciente e impacto positivo para as empresas, público-privada, para a sociedade e para o planeta, consequentemente. Ai, perfeito. Então, essa foi a introdução de 15 minutos. Agora, vamos para os conceitos. Como que tu poderia apresentar, por exemplo, para esse público que é do direito? Qual o conceito de biomimética? Biomimética vem do grego bios, que é vida, e mimesis, que é a imitação. Então, é uma imitação da vida. É uma imitação consciente da genialidade da vida, né? Então, é a gente realmente olhar para a natureza e aprender a aprender com ela. Então, a gente começa a fazer as perguntas para que a natureza possa nos responder. Existe uma metodologia, existe muito estudo e embasamento por trás. Não é só olhei para o pássaro e vou fazer um pássaro gigante. E eu vou entrar nesse pássaro vai ser um novo avião. Não tem nada a ver com isso. A gente vai olhar, por exemplo, para o ângulo da asa da águia e entender que assim o ar flui melhor quando ela está voando. E, consequentemente, se eu fizer o mesmo ângulo num avião, eu economizo combustível e eu tenho um avião que consegue voar mais rápido e com mais estabilidade, por exemplo. Então, a Airbus faz isso. A Airbus tem aviões inspirados nas águias. Então, é a gente entender que muitos dos nossos desafios já foram respondidos pela natureza. Só que a gente precisa voltar a olhar para ela, voltar a observar ela, né? E aí, dentro da área do direito, de novo, a gente tem que ir muito para a parte de relação, né? De como acontece a troca entre os indivíduos, como acontece negociação, como acontece competição, colaboração, como que existe comunicação de uma maneira muito inteligente, mas nem sempre falada o tempo todo, né? A gente chama de estigmergia, que é quando a gente não necessariamente precisa dizer o que tem que ser feito, mas as pessoas sabem o que tem que ser feito, porque assim o todo vai ser beneficiado. Então, imagina, né, vocês da área do direito, a gente poder se comportar com inteligência de estigmergia, né? Então, assim, tudo isso a gente começa a trazer para dentro dessa área mais social também, né, do direito. Até porque sustentabilidade fala de social, ambiental e financeiro, né? Então, uma coisa, ela necessariamente está conectada com a outra. Exato, não, perfeito. Porque no direito a gente fala em dimensões da sustentabilidade, né? A social, a ambiental, agora a ética, a econômica, né? A social, a ambiental
e a econômica são as principais, e depois agora a ética, a institucional, né? Então, no fundo, na verdade, como tu disseste, a gente vai se repetindo e a gente não consegue mais ver nada sem pensar em sustentabilidade, né? Exato. A gente tem hoje a gente tem áreas específicas do direito, né, que vai falar sobre direito ambiental, então a gente tem as leis, tudo isso. Inclusive, tudo isso é respeitado dentro da biomimética, né? A gente percebe que uma área trabalha com a outra, né? A gente não consegue trabalhar sozinho. Porque quando a gente vai fazer um projeto de inovação, tendo a natureza como inspiração, a gente vai olhar para a sustentabilidade, a gente vai olhar para a sociedade, a gente vai olhar para a empresa, para o planeta, para as leis que regem essa sociedade. Então não existe separação, né? É uma grande ilusão a gente achar que eu sou do direito e eu não preciso estudar sustentabilidade, porque eu não sou do direito ambiental, por exemplo. Ou eu sou engenheiro e não preciso saber de leis. Cara, todo mundo precisa saber, né? Então, assim, de tudo, um pouquinho de tudo, e respeitar a função e a inteligência de cada um dos pares, né? Porque assim a natureza opera também. Então, a abelha, ela sabe que ela é importante para exercer a função XYZ. E a zebra é importante por causa da função XYZ. Só que sem a abelha, a zebra não existe, sem a zebra, a abelha não existe, pensando no ecossistema inteiro, no impacto, né? Então, assim, nós também, como sociedade, funcionamos dessa forma. Então, isso é realmente sensacional, assim, quando a gente começa a trazer isso para a nossa consciência, né? E começa, então, a agir dessa forma, entendendo essas correlações. E como fazer para que dentro de uma organização as pessoas comecem a entender tudo isso que tu me falou nessa introdução, assim? Qual a tua experiência prática, assim? Na prática, a gente geralmente tem empresas que elas têm área de inovação, elas já são realmente mais abertas, né, para esse tipo de troca, para esse tipo de construção. Mas as pessoas sempre têm resistência àquilo que é novo, porque causa algum tipo de medo, né? Inovação causa algum tipo de restrição, porque eu tô acostumado a fazer alguma coisa. Então vem alguém e fala: legal, você foi acostumado até hoje, a partir de agora você vai fazer diferente. Você não quer resultados diferentes? Quero. Então você precisa fazer diferente. Mas então eu não quero. Mas então você não vai ter resultados diferentes. Você tem que escolher, né? Então, assim, você não é o medo que move. Se você tem medo do novo, permita que ele te mova e não que ele te trave, né? Não que ele faça com que você fique no mesmo lugar, sem evoluir e sem causar nenhum tipo de mudança, nem na sua vida, nem para onde você trabalha, nem para a sociedade. Então, assim, isso a gente precisa trazer bem forte para a consciência. E como que a gente faz isso? Principalmente para as empresas públicas, privadas, enfim, setores públicos, privados, que não estão tão abertos, né, para a gente falar de biomimética ou de inovação consciente. A gente vai trabalhar a questão de bioliderança, que é um programa que a gente tem dentro da Amazul, onde a gente trabalha mindset, né, modelo de pensamento. A gente só muda o produto, o serviço, algo nesse sentido dentro de uma empresa, quando a gente muda a cultura, quando a gente muda a forma de pensar das lideranças, né? Então, assim, não adianta você querer aplicar biomimética numa empresa ou numa prefeitura se os líderes não entendem o que é e não entendem a importância disso. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um treinamento, né, de modelos mentais, onde a gente vai mostrar o porquê é importante de que você pense biomimeticamente, né? De que você pense como um biolíder. E aí, a partir daí, a gente começa a construir outras soluções aplicando, de fato, a ferramenta da biomimética para gerar inovação mais na prática mesmo, né? No sentido de um serviço, um sistema, um projeto, um processo. E assim por diante. Então, realmente é uma metodologia, né? Que tem ferramentas. Sim. É uma ferramenta de inovação. E como uma metodologia aplicada em pessoas, né? Assim, não. Pessoas jurídicas ou pessoas físicas? O Biomimicry Thinking, ele é uma metodologia de projetos. Então, a gente vai trabalhar com Biomimicry Thinking para criar soluções inovadoras para processos, produtos, sistemas, serviços. Quando a gente fala de bioliderança, a gente fala de uma metodologia que é
biomimética, mas ela foi desenvolvida especialmente pela Amazul para que a gente possa trabalhar cultura interna. Então, é uma metodologia exclusiva da nossa empresa, né? Da Amazul. Daí a gente trabalha pessoas. Me fala mais sobre essa metodologia. Como é que é o teu trabalho? Como é que tu chega numa empresa e começa a trabalhar? A gente tem as etapas, né, dentro do programa de bioliderança. Ele se parece bastante com uma mentoria. Mentoria, treinamento, enfim. E a gente vai entendendo como desenvolver o modelo de forma de pensar daquela empresa para trabalhar diretamente aquelas lideranças dentro do setor em que eles estão inseridos. Então, a gente vai respeitar todo o contexto, a gente vai fazer uma análise de contexto, de causa raiz, de problemas que estão acontecendo, para que a gente possa trabalhar os atores, né, os líderes desse grupo, para que, a partir dali, eles possam olhar para a inovação, para a sustentabilidade e para a sociedade de uma maneira muito mais consciente e muito mais relacionada às novas economias, né? Que é o que a gente vem ouvindo falar bastante agora, de economia circular, economia regenerativa, economia colaborativa. Então, se eu quero começar a trazer isso para dentro da minha realidade, eu preciso também mudar minha forma de pensar. Então, tudo isso a gente vai trabalhar dentro desse programa de bioliderança. Ai, perfeito. Era isso que eu ia te perguntar, sobre economia circular e economia regenerativa. Para tu falar um pouquinho sobre isso. Economia circular é quando a gente olha para... Eu vi que o Mauro comentou, né, que se uma empresa não estiver inserida nesse contexto, ela não existirá mais. É exatamente isso, o Mauro tem razão. Hoje parece distante da realidade de muitas empresas, parece que não vai atingir esses setores, mas está previsto que até 2030, tá, o Fermanian Business Institute, que é um instituto muito renomado de pesquisas, ele traz que bilhões de dólares vão ser utilizados, né, mais de 300 bilhões de dólares só no setor de bioinspiração. Então, ou você se adapta a isso, né, como empresa, como sociedade, ou você vai ser esmagado por essa realidade, eventualmente. Então, é melhor estar preparados, né? A gente fala sempre de exponencial, né? Então, a gente dá 10 anos, mas com um período de 5 anos para o impacto começar a ser percebido. Pensamento exponencial também é importante. Falando de economia circular é quando a gente pensa no ciclo de vida de algo. Então, o que é o ciclo de vida? É o tempo de nascer, se desenvolver e morrer. Quando a gente fala de uma linha de produção, a gente está falando de uma linha de produção, geralmente a gente olha para ela de uma maneira linear, né? Então, a gente vai captar os recursos, produzir, entra na linha de produção, e entregar para o consumidor final. Esse consumidor final vai usá-lo, depois de usar, vai descartar. Vai para o lixo, né? E o lixo se tornou o quê? Se tornou um lugar mágico, onde eu coloco tudo que eu não quero mais e simplesmente desaparece. Desaparece, gente, da nossa casa, da nossa frente, mas não some do planeta. Então, eu acho que isso também é importante de ser lembrado, né? E aí, nesse modelo linear e mecanicista de produção, a gente começou a acreditar, de fato, que o lixo é esse lugar mágico. Quando a gente fala de uma economia circular, a gente começa a entender que as coisas não vão simplesmente desaparecer do dia para a noite. Então, a gente começa a escolher materiais e processos que se retroalimentem. Então, como que acontece isso? Eu vou produzir, né? Vou captar o recurso, vou produzir, ele vai na linha de produção, ele vai para o consumidor final. Do consumidor final, ele entra de novo numa linha de produção e volta para o sistema. Então, estou pensando, não tem fim. O ciclo de vida é circular, uma economia circular. Não descarta, ela não é linear. Terminou, sumiu. Não, ela volta, ela vira matéria-prima para outra indústria, geralmente, tá? Porque na natureza não existe lixo. Na natureza não existe lixo. Tudo é adubo, tudo é matéria-prima, tá? Então, assim, quando a gente fala de economia regenerativa, a gente fala sobre regenerar os sistemas. Como que isso acontece? Bom, gente, quando a nossa unha quebra, por exemplo, ela cresce de novo, né? Cabelo continua crescendo, a semente, ela morre, né? A semente vira flor, morre, vai para a terra, vira adubo, se torna outra plantinha, por exemplo, ou vira alimento para algum animal.
Isso é se regenerar. É quando se torna outra coisa dentro de um sistema, né? Hoje a gente tem, por exemplo, o material feito do micélio, que é a raiz do cogumelo, que se chama, que é da empresa Ecovative, que é uma empresa americana. Então, que substitui plástico, é um material que substitui plástico e isopor, por exemplo, tá? Hoje eles já fazem também compensados de madeira, entre outras coisas. Bom, significa que é o seguinte, se você comprar um computador da Dell nos Estados Unidos, hoje, pode ser que ele venha embalado nesse material da Ecovative, que é feito da raiz do cogumelo e de restos orgânicos. Que legal. Em vez de vir no isopor. Então, o que o isopor faz? Se você tirar o seu computador de dentro de um isopor, você vai ter que descartar esse isopor depois, né? Você vai botar no lixo e ele vai sumir. Mas ele vai ficar ali, ó, anos para se decompor na natureza. E se você tem bebê em casa, filho pequeno, cachorro, você tem que sumir com aquilo quanto antes para que ninguém coma. Já o material da Ecovative, o que vai acontecer? Seu computador, por exemplo, vem embalado nele, você vai simplesmente desembalar. Como ele é feito de raiz de cogumelo, se você quiser comer, você pode. Se o seu filho quiser comer, pode. Mas o ideal é que você descarte, tá? Para virar adubo. Então, você vai tirar e você vai colocar ele na terra e ele vai se decompor, né? Ele é biodegradável, ele vai se decompor, ele vai virar adubo para gerar outras vidas. Então, a gente começa a pensar de maneira regenerativa. Regenerar o sistema. Retribuir para o planeta. O que ele te dá como material, você retribui gerando mais vida. Tá? Esse é o sistema de economia mais inteligente que existe e o mais complexo. E colaborativa é a economia realmente que a gente hoje vê acontecendo, que acho que é uma das mais fáceis de serem entendidas, que é, por exemplo, quando a gente fala de Uber, de Airbnb, né? Que a gente entende que a gente mais acesso e menos posse. Então, hoje a gente vê muitos prédios com lavanderias coletivas, com academia coletiva, com furadeira coletiva, né? Então, é mais acesso e menos posse. Eu não preciso ter um carro, não preciso ter a posse de um carro ou a posse de uma máquina de lavar, mas eu tenho acesso ao carro e acesso à máquina de lavar. Então, isso é economia colaborativa. Entre outras, né? A gente começa a entender que todas elas vão conversando. E aí, quem já é colaborativo, regenerativo e circular? Quem, em essência, é? A natureza. A natureza já faz tudo isso primeiro. Por isso que eu sempre falo que a natureza pensou nisso primeiro. Seja lá o desafio que você estiver enfrentando, com certeza a natureza tem a solução. Desde que você faça a pergunta certa para ela. Eu já tinha ouvido você falar isso, né? Mas é que é tão bom ouvir de novo. Eu acho que a gente tem que ouvir. Outro dia alguém falou assim, comunicação é repetição. E eu disse que é muito isso, né? E nos teus vídeos do YouTube, no teu canal do YouTube, tem muita coisa, né? Tanto que, assim, eu assisti, eu vou começar tudo de novo. Porque as ideias são muito lógicas e também fecha muito com o que a gente estuda dentro do direito, mas talvez de uma forma mais complicada, mais formalista. Mas eu acho que a gente está bem numa época onde a gente tem que simplificar ao máximo, né? Na engenharia também a linguagem ela é mais complexa, Rebuscada, mais difícil, né? Rebuscada. Mas eu percebo, Sara, que se a gente quer que mais pessoas entendam o que a gente faz, se conectem com a gente, né? Queiram aprender aquilo, queiram estar junto com a gente em algum processo de transformação, né? Elas precisam se sentir integradas, elas precisam participar, e para elas participarem, elas precisam entender do que elas estão participando. E para isso a gente precisa tornar as linguagens mais acessíveis. Uma coisa que eu acho bem legal é que você não sabe o que você faz se você não consegue explicar isso para uma criança, né? É um clichêzão. E é a maior realidade do mundo. Então, não adianta vir aqui e ficar 1 hora usando termos super sofisticados da biomimética e da engenharia, da tecnologia, da inovação, se o público que nos está assistindo, de forma geral, não é PhD nesses temas. Assim como não adianta você se comunicar comigo usando termos rebuscados do direito, que eu também não vou provavelmente conseguir conectar com você. Porque eu não vou compreender todos os termos. Então, é muito importante que a gente saia um pouco do nosso ego
né? E comece a tornar linguagens acessíveis para que a gente possa, de fato, aprender um com o outro. E isso é um fator importantíssimo para que a gente possa se comportar como sociedade, como seres interdependentes. E isso reverbera de maneira muito, muito positiva na nossa questão social e ambiental, consequentemente, né? Principalmente, exatamente. O que que tu, como que tu vê a perspectiva para esse pós-pandemia, assim, para o pós-pandemia, ou para o 2021, vamos dizer assim? Como que tu enxerga? Porque essa nossa segregação, esse isolamento serviu para a gente enxergar com mais clareza algumas coisas, né? Como que tu vê o próximo ano, assim? O que que tu... As tendências que tu vê para 2021? A gente percebe que, de forma geral, as pessoas elas estão buscando muito mais o ponto de se autoconhecerem e de conhecerem melhor, exigindo mais transparência, tanto dos órgãos públicos quanto dos órgãos privados. Então, eu entendo que a partir de 2021 a gente vai começar a ter muito mais essa cobrança dessa transparência na forma que a cadeia funciona. Cadeia que eu falo é todas as interligações aí, né, de um sistema para entregar um serviço, para entregar um produto. Isso para todos os setores. O setor público, com certeza, sendo cobrado ainda mais, né? Então, a gente vê as pessoas aí entendendo que tem voz, entendendo que elas são parte desse sistema e que, de fato, esse sistema depende delas e que elas dependem desse sistema. E é por isso que elas vão cobrar essa responsabilidade dos seus superiores, né? Quando a gente fala da ordem da natureza, de como ela funciona, sempre existe uma liderança, né? Existe uma abelha rainha. Mas todas as abelhas, elas trabalham entendendo as suas funções individuais para que no final seja entregue para o grupo algo que beneficie a todos, inclusive a abelha rainha. E a abelha rainha, ela vai ali gerenciando esse fluxo, esse sistema. Então, acho que a gente vai começar a entender cada vez mais essa lógica, né, dessa ordem que existe, dessa ordem natural que existe dentro do nosso sistema humano também. E aí a gente, consequentemente, entende que não está sozinhos no mundo, né? Eu acho que essa questão do vírus, de tudo isso, nos trouxe muito essa relação de olhar para a natureza de novo, né? E de buscar a natureza, inclusive, nos momentos em que a gente estava maluco já de ficar dentro de casa, a gente percebeu o quanto a gente estava desconectados deste mundo natural, que é nosso. Então, vejo uma tendência de maior conexão com a natureza, de busca por estar em contato com a natureza, de se autoconhecer, né, de olhar para si, começar a entender esses processos internos, e tudo isso nos faz fazer o quê? Olhar para as empresas que eu compro, onde eu trabalho, e para os órgãos que me regem, né? Que Também com esse administram mesmo, toda a coisa. que administram tudo isso, também exigindo essa responsabilidade que eu estou tendo comigo. Que eu tenho com o planeta como indivíduo, eu começo a exigir isso de quem está ali, quem é a abelha rainha. Porque eu começo a entender que, peraí, esse sistema depende de mim e eu dependo desse sistema. Então eu também tenho o direito de ter voz. É um pouco caótico, né? É um pouco caótico, mas a gente vai ter que começar a entender como criar essas relações de uma maneira saudável e administrá-la com muita inteligência coletiva. E isso vai acontecer. Já está acontecendo, né? Já está acontecendo. E aprimorar as pessoas e os relacionamentos e as organizações por consequência, né? Uma coisa leva a outra, né? A gente começa a entender que a gente não tá sozinhos no mundo e que ninguém é mais importante do que ninguém, né? Isso não num sistema idealista, não num olhar assim, ai, gente, altruísta. Gente, no final das contas, a gente tem que gerar valor, a gente tem que ter dinheiro, a gente vive num mundo capitalista. E tá tudo bem, tá tudo bem. Só que a gente vai começar a ter mais responsabilidade na forma que a gente faz isso, na forma que a gente consome, na forma com que a gente se comporta e na forma com que os nossos líderes se comportam também. E para isso a gente precisa de transparência, né? A gente precisa rastrear melhor esse sistema.
E é isso que vai começar a acontecer cada vez mais. Sistemas muito mais abertos de inovação e de gestão pública, de gestão privada e assim por diante. Sistemas mais abertos, organizações mais transparentes, pessoas mais conscientes, né? Exatamente. Como tu diria assim que é um líder para a biomimética? Como é o líder para a liderança? Qual é as características de um líder? Acho que ela todos assim, a gente precisa olhar e entender a nossa individualidade. Então, eu não tenho como falar exatamente qual é a característica de um líder. Eu acredito muito que um bom líder é aquele que faz com que as outras pessoas não dependam dele, mas que se inspirem nele. Inspirem. Né? Então, para mim, essa é a melhor forma de liderança. O líder que não quer ser o melhor do mundo, mas o melhor para o mundo. Então, quando você começa a integrar essas verdades, você sai de novo do seu ego, né? Dessa coisa autocentrada, egoísta, e você começa a entender que você tem valor e que o outro tem valor. Se você ocupa uma posição de liderança, você tem muita responsabilidade. E aí você também permite dar espaço para que os outros possam crescer. É assim que funciona a natureza. Então é assim que a gente, como natureza que somos, precisamos começar a aprender a nos comportar também. Para isso, a gente precisa ter um pouquinho mais de humildade, aquietar a nossa inteligência e nos colocar nesse lugar de aprendizes constantemente, para que a gente possa também aprender com os outros. Isso é muito inspirador. Isso é muito inspirador. E a gente começa a ver as transformações acontecendo, né? De novo, é que nem falar da abelha rainha, ela não fica dando ordem. Mas ela sabe que ela educou tão bem, né? Educou tão bem esse grupo, que esse grupo se comporta sozinho, beneficiando todo o sistema. Isso é a liderança. E essa coisa de contar histórias e de como funciona a natureza é tão... Me pareceu, vendo os teus vídeos no YouTube, assim, que é tão pedagógica, né? Tão didática a palavra. Porque quando tu conta como acontece na natureza, porque tu consegue observar, e não é uma abstração, né? Não é uma abstração. Eu sempre digo que eu escolheria a biologia, porque observa a natureza e estuda, e antes de escolher o direito, né? E escolhi o direito, e agora, passados muitos anos, eu olho assim, direito, mas como o direito é artificial, né? Uma coisa criada, construída, e daí tu volta para a necessidade de tu enxergar as coisas, né? E não só viver numa abstração, mas conseguir enxergar os sistemas. E, na verdade, o direito é isso. O direito foi criado para dar segurança, mas também para criar uma sensação de... Uma sensação não, dar qualidade de vida, né? No fundo, o direito foi criado para buscar qualidade de vida e dar igualdade para todos, igualdade de possibilidades, igualdade de direitos, né? Então, eu acho que tá tudo muito conectado, né? E é interessante, assim, de enxergar que, não, como tu falaste no início, a gente vai se aproximando pro fim da conversa, mas a gente vai chegando no início, né? E tudo é um círculo. Essa interdependência, né? Um do outro. A gente é regido, existem as leis dos homens, né? As leis da natureza, e os homens também são regidos pela lei da natureza, porque somos natureza. Então, a natureza também tem leis, ela também tem códigos éticos, ela também tem códigos de postura, ela também tem códigos de relacionamento, ela também tem leis superiores que não dependem, né? Que os organismos não têm como controlar. Por exemplo, as estações do ano. São leis não negociáveis. Não é negociável. Eu não posso escolher estar no inverno agora. Estando no Brasil, eu não posso escolher estar no inverno. Eu não posso escolher a gravidade existir ou não do jeito que existe na Terra. Se eu estou no planeta Terra, a gravidade é essa. Então, existem leis não negociáveis na natureza. E que regem todo o sistema. Assim como existem leis negociáveis,
como acontece entre um organismo e outro, na forma com que eles se relacionam. Por exemplo, a zebra sabe que vai ser comida pelo leão e ela sabe que ela não pode comer o leão. Uhum. É uma lei. É uma lei. Então, assim, existem leis que regem tudo. E, consequentemente, nos regem como sociedade também, ainda que de uma maneira não óbvia, não tão óbvia, sabe? Então, o direito, ele vem trazer as leis dos homens, né? As leis práticas da sociedade humana, que está, sim, interconectada com as leis da natureza. Porque habitamos um planeta e somos natureza. Mas as leis dos homens são muito importantes se a gente quer viver como sociedade. E por isso também da importância da gente, eventualmente, olhar para essas leis e repensá-las. Porque conforme a nossa sociedade evolui, para continuar sobrevivendo, a gente precisa que as nossas leis dos homens acompanhem da mesma forma, né? Então, é um constante crescer e se desenvolver, né? Se desenvolver e crescer. Como acontece na natureza, acontece com os homens e com as leis que nos regem, né? Eu tô muito feliz com essa oportunidade da gente conversar e trocar e eu poder falar aqui para as pessoas da nossa rede de advogados e de arquitetos e engenheiros, todo mundo que está envolvido nessa questão ambiental, que é para todos, né? Que é de todos, né? É um dever e direito de todos. E muito feliz de falar contigo, de encerrar esses 6 meses de conversa, que eu conversei com tantas pessoas, encerrar contigo a conversa, parece um fechamento muito interdisciplinar. Então eu queria que tu falasse no finalzinho agora qual a tua visão sobre a sociedade e as empresas para daqui para frente, assim. Porque a biomimética vai cada vez expande mais, né? E ela vai se tornar uma necessidade dentro das A organizações. gente, a gente entende hoje que é um movimento que ele está acontecendo de uma maneira algumas vezes sutil, mas que no longo prazo, né, a gente vai começar a se tornar um dos únicos caminhos possíveis, no sentido de quando a gente fala de inovação consciente, né, de olhar para a natureza como mentora. Então, acredito que no futuro a natureza vai estar no centro da tomada de decisões, das tomadas de decisões, né? Tanto das empresas públicas quanto das privadas. Então, a natureza como centro da tomada de decisão. E isso vai ser muito potente, porque isso transforma de fato quem somos como sociedade, a forma que consumimos, a forma que produzimos, a forma que gerimos os nossos sistemas. Então, a natureza como centro da tomada de decisões, com certeza, vai ser uma das maiores transformações que a gente vai ver acontecer. Perfeito. E quem quiser saber mais, Diane, assim, além do teu canal, que é riquíssimo, como tu indica, assim, o que que tu indica, o que que tu pode nos contar sobre A como gente se tem aprofundar? a gente tem cursos e mentorias dentro da Amazul, né, que a gente dá tanto para empresas como para pessoas físicas, enfim, então pessoas físicas e jurídicas, público e privado. A gente trabalha com todos os setores, de todos os tipos mesmo de empresa, então desde uma agência de publicidade até uma indústria de polímeros, de mineração, então todas as empresas podem trabalhar com biomimética. Todos os setores podem trabalhar com biomimética. Então, quem quiser realmente aprender, né, direto da fonte, eu aconselharia falar diretamente com a Amazul, diretamente com a gente. Além disso, tem os conteúdos gratuitos no YouTube, no Instagram da Amazul, @amazu.bio. A gente tem também bastante dos conteúdos do YouTube dentro, né, do Instagram, com alguns outros vídeos que a gente compartilha lá, além de dicas de livros, enfim, outras coisas que a gente traz aí relacionadas ao tema. Então, quem gosta de leitura pode procurar a hashtag AmazulBooks, e aí vai também encontrar a nossa biblioteca aberta, sempre atualizada, para que todo mundo possa ter acesso e mergulhar mais nesse universo. E, além disso, se você quiser escolher um livro sobre biomimética especificamente, eu diria para você ler
o Biomimética, Inovação Inspirada pela Natureza, que é o livro da Janine Benyus, né, que é a fundadora da metodologia do Instituto dos Estados Unidos e que foi minha professora também. Então, quando eu estudei nos Estados Unidos, que eu morei em São Francisco para estudar biomimética, ela foi a minha mentora, né, e até hoje é uma das minhas grandes mentoras. Então, o livro dela, com certeza, é a maior referência que a gente tem hoje de biomimética. Pra gente terminar, a gente podia falar um pouquinho do teu estudo fora, né? Pra contar como foi, porque tu morou no lugar que é mais pungente a inovação, né? Eu morei em São Francisco, na Califórnia, então quando eu me formei me formei em engenharia no Brasil, e aí eu fui para os Estados Unidos fazer a minha especialização em biomimética e morei em São Francisco, que é a minha cidade do coração. Eu sempre falo que São Francisco sempre vai ter uma parte minha lá, porque eu aprendi muito nesse tempo que eu morei lá. Tanto a minha vida profissional se transformou por causa disso, quanto a minha vida pessoal. É muito potente a troca quando a gente vai para uma outra cultura. A gente cria um senso muito grande de respeito, de humildade e de se colocar disposto a desaprender algumas coisas para aprender novamente, para que a gente possa ser parte daquilo, né, de uma maneira genuína. E foi muito, muito bom para mim, como pessoa e como profissional. Então, São Francisco realmente é uma cidade que respira inovação, que respira um contexto social muito forte das relações entre as pessoas. Então, São Francisco ela tem uma energia diferente. Foi muito especial ter morado lá. E eu sempre que eu posso eu volto, eu tenho muitos amigos, enfim. Então a gente realmente é minha segunda casa de coração. E aí depois eu voltei dos Estados Unidos e fiz meu mestrado, fundei a Amazul, Biomímica Brasil e fui fazendo a minha trajetória, a minha jornada por aqui. Então é isso, assim, tem sido muito bom. Muito boa Tem toda sido um essa. crescimento para nós todos, né? Porque, na verdade, quando eu sinto assim que quando uma pessoa sai para morar fora e traz novas ideias, ela enriquece o lugar dela, né? Porque tu é daqui, né? Eu sou de São Leopoldo, né? Hoje eu moro em São Paulo e a gente tem projetos em todo o Brasil, né? Nunca não tem a ver com a localização. Eu escolhi São Paulo por facilitar mesmo o meu deslocamento, mas é muito legal assim de ver, de você poder ser voz, né? Para trazer esse tipo de mudança de postura, de mindset, de cultura, de inovação para o seu país, assim. Então, eu até falei essa semana numa outra live que eu fiz, que eu acho que eu nunca me dei conta, né? Essa questão de, é pioneiro trazer a biomimética para o Brasil. Para mim nunca foi uma questão, assim, tipo, eu sou pioneira, tanto é que eu não falo muito sobre isso. É realmente algo que para mim se tornou o meu propósito, minha missão de vida e um objetivo, assim, em termos de impacto positivo para as empresas e para o planeta. Então, quanto mais pessoas puderem estarem dispostas a acreditarem junto comigo, aí sim o sonho faz sentido, porque ele vira realidade, né? É bem a questão do propósito e da vocação, né? Quando a pessoa, ela faz porque ela nem sabe porque ela faz porque ela acha que ela tem que fazer, é um chamado, né? Foi meio isso, assim, realmente, sabe? Não tem Muito como, legal. não tem como não fazer, sabe? Mas de qualquer forma eu sempre falo que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, eu sempre me mantenho aberta, assim, para as transformações que podem acontecer, porque a biomimética também aconteceu na minha vida de uma maneira muito orgânica, muito natural, assim, como a natureza é. As E transformações. eu escolhi engenharia, quando eu trabalhei com biomimética, e é isso, eu tenho 30 anos, então muitas coisas ainda podem acontecer. E eu estou aberta para deixar as coisas fluírem, assim. Se elas forem boas para mim, para o mundo, para os outros, então Que legal. vamos confiar nos Tão processos. nova e tão certa, né? Eu acho que tu tem muita confiança que as coisas fluem mesmo, né? O flow que eles chamam, né? É que a gente vê na natureza, né, Sinara, assim, as coisas elas nunca são aquilo que elas não são, né? A gente é que tenta ser algo que a gente não é. E por isso que a gente sofre, né, algumas vezes.
Então, eu acho que é isso, assim, essa maturidade ao compreender nossa missão e quem a gente é, também nos traz alguma certa tranquilidade para entender que, como estamos constantemente nos desenvolvendo, crescendo e evoluindo, a gente pode ir se transformando, mas sendo sempre coerentes com quem a gente é, com os nossos valores, com aquilo que a gente acredita, né? Inclusive, isso é algo que a Amazul tem muito forte, assim, a gente leva para dentro das empresas com muita responsabilidade as soluções, as inovações, as transformações que a gente traz para as empresas, né? E, consequentemente, o impacto que isso vai causar para a sociedade. Muito obrigada, Giane. Eu fiquei realmente muito agradecida pela oportunidade de falar contigo, de aprender contigo, de seguir nas redes sociais, de toda essa bagagem que tu trouxe. Muito obrigada mesmo. Mauro, muito obrigada a você que nos colocou em contato e que enxerga longe, que vê assim, o Mauro vê conexões, né? E eu acho que fica esse convite para nossa a live termina com esse convite para ver conexões entre o direito e a engenharia, entre a biomédica e a nossa vida, né? A nossa permanência. A gente só vai conseguir permanecer aqui na natureza se a gente conseguir olhar para a natureza e se sentir pertencente e aprender com a inovação que ela já pensou utiliza primeiro. muito. Exatamente. Sinara, obrigada pelo teu convite para estar aqui. Obrigada ao Mauro pela ponte. Fico muito feliz com a oportunidade da troca, de poder construir esse diálogo contigo. Eu também aprendo muito. Então, sou muito grata em estar aqui e grata a todo mundo que nos acompanhou. Espero que a gente tenha mais oportunidades de estar juntos. Com certeza. Muito obrigada a todos que assistiram, a todos que estão aqui. E muito bom falar contigo. Um bom fim de ano para ti. Obrigada, para nós. Continuamos em contato. Seguimos. Até mais. Obrigada a você. Giane. Até mais, gente. Até mais, Sinara. Tchau, tchau. Tchau, tchau.